Qualquer travessia, por mais longa que seja, ela começa por algum lugar. E se você é o tipo de pessoa que tem grandes ideias, grandes aspirações, mas por algum motivo a maioria dos seus projetos acabam na lata do lixo, o podcast Pré-Talk de hoje é pra você. Olha, eu vou ser muito sincero mesmo. Depois que eu me esbarrei com esse conhecimento da programação neurolinguística, o sentimento que eu tenho é que minhas costas estão muito mais leves. É como se eu tivesse tirado um caminhão de areia grossa e de pedra britada de cima das minhas costas. Depois que eu entendi isso, eu comecei a ter mais prazer para fazer as coisas. E o melhor, eu comecei a terminar as coisas que eu começava. Meu nome é Danilo Salgado, eu sou especialista em hipnose clínica e programação neurolinguística. Eu faço atendimentos terapêuticos online com essas duas ferramentas. E deixa eu te fazer uma pergunta, você já deu like aqui nesse vídeo? Então vai lá, já clica o dedo aqui no joinha e assina as notificações, os sininhos. Se você está ouvindo na verdade pelo Spotify, assina esse podcast, é de graça. Olha, eu sempre fui muito bom nas coisas que eu gostava de fazer. Quando eu tinha 14 ou 15 anos, eu fui apresentado para uma lan house. Sim, uma lan house, onde eu passava horas e horas jogando. 2 jogos praticamente, Counter-Strike e um chamado Tibia. Minha adolescência praticamente foi assim, upando meu char e participando de campeonatos de CS. E nesses campeonatos eu liderava os times que eu fazia parte. Viver o mundo dos games pra mim, cara, foi muito bom mesmo. Ele aumentou meu senso de liderança, melhorou meu relacionamento interpessoal, aumentou a minha capacidade de raciocínio rápido. Mas um problema, todos os jogos, presta atenção, todos os jogos foram feitos estrategicamente pensando para você seguir uma trilha. Não há muitas combinações diferentes do que você deve fazer para poder passar para uma próxima fase. Independente se seja um jogo de estratégia, há sempre uma tendência, sabe? O meta do jogo, o padrão. Pega por exemplo o Super Mario, você pode andar para frente, pular, logo aparece uma tartaruguinha que você pula em cima dela, o casco dela voa no outro bichinho que está vindo na sua direção. E por tentativa e erro você sempre vai aprendendo. É com tentativa e erro também que você bate a cabeça num tijolinho diferente dos normais e surge ali uma Manita muscaria, que é aquele cogumelo vermelho com bolinha branca. Quem jogou Mario sabe como que é. E ao contrário de tudo que você aprendeu sobre cogumelos, ali se você comer aquele cogumelo, você ganha superpoder. Você dobra o seu tamanho, fica brilhante, muitas vezes mais rápido. O Super Mario e vários outros jogos foram planejados com um balanço perfeito entre desafio e recompensa. Preste atenção nisso, o balanço perfeito entre desafio e recompensa. E as pessoas ficam muito boas nisso. Eu era muito bom em jogos, em condições assim na verdade. Eu nunca fui bom em Super Mario, mas todo local que tinha condição, onde eu tinha feedback constante de que eu estava no caminho certo, eu era muito bom. E é aí que mora o perigo. Você acaba sendo retroalimentado e começa a se achar bom, inteligente. E isso vai mexendo com você. Em alguns momentos é bom, em outros momentos é ruim. Mas fica comigo até o final desse episódio, que ele pode ser um divisor de águas na sua vida, igual foi na minha vida. E se ao final do episódio você achar que isso aqui não fez valor nenhum pra você, você pode dar um dislike e colocar um comentário. Danilo, fiquei aqui por X minutos e você não me ajudou em nada mesmo. Eu duvido que isso vai acontecer. Cara, depois de passar a vida em lan house, trabalhei em 3 empresas, eu trabalhei uma empresa de varejo brasileira de móveis e eletrodomésticos. Bom, e lá tinha parâmetros bem determinados, metas, procedimentos, trilhas que eu deveria seguir. E como um bom gamer, eu sempre soube performar muito bem. E é aí que mora o perigo. Tanto nos jogos quanto na maioria das empresas, cara, tudo é planejado. Todas as tarefas estão esquematizadas. O passo a passo está definido, todo o terreno virtual nos jogos e as trilhas que você deve seguir nas empresas para você sair do ponto A para o ponto B,
tudo é uma forma extremamente bem previsível e planejada. E eu vou reforçar para você, é aí que mora o perigo. E se você é um procrastinador, uma pessoa que tem uma iniciativa muito boa com seus próprios projetos e pouca acabativa, assim como eu era, é que você deixou que as empresas que você trabalhou, os jogos que você jogou, os pais que você teve, os programas que você assistia, enfim, todas essas instituições organizarem todas as tarefas e desafio para você. Presta atenção, quando você encara um problema que é da vida real, sem feedback, sem procedimento, sem rota de ação, sem ninguém para segurar na sua mão, onde você mal sabe onde você está e está muito nebuloso ainda aonde você quer chegar. Quando você se depara com um problema desse, que quando você pega o caminho errado, não tem nenhuma setinha vermelha te explicando wrong way, wrong way, wrong way. Quando você joga um jogo de carrinho é assim que acontece, né? Quando você não tem nenhum feedback, os procrastinadores não conseguem sair do lugar. Grava isso, essa é uma das partes mais importantes desse podcast. Existem dois tipos de problema, os problemas de escopo aberto e os problemas de escopo fechado. O joguinho do Mario, as trilhas da empresa, as redes sociais, normalmente são problemas de escopo fechado, ou seja, há uma previsibilidade e feedback rápido do que você tem que fazer. Os problemas de escopo aberto, que é o contrário desse, são aqueles que você não está preparado para resolver. É algo tão abstrato e grande que você não sabe nem por onde começar. São aqueles problemas que o seu cérebro não está preparado para resolver. Imagina que eu tenho 3 filhos. Imagina não, na verdade eu tenho o Pedro, a Sofia e o Joaquim. Eles têm 10 anos, 6 e 5 anos, respectivamente. Durante muito tempo eu sofria para que eles organizassem o quarto. Para mim, um problema de escopo fechado, porque eu sabia o que precisava ser feito, o que era um padrão de quarto organizado. Ponto A, desorganizado. Ponto B, organizado, uma trilha básica, é só fazer. Mas cara, para eles, esse era um problemão de escopo aberto. Eles não sabiam por onde começar, o que fazer. Eles tinham até uma ideia para diferenciar o que é um quarto limpo de um não limpo, um quarto organizado de um quarto não organizado. Mas o passo a passo do que fazer, eles não tinham. E quando eles se viam nesse problemão de escopo aberto, eu vi a fisionomia deles mudando na hora, um temperamento de birra tomando conta deles, uma discussão entre eles desnecessária. Uma grande dificuldade de realizar as coisas se instalava. E o que acontecia? Eu ficava pé da vida, eu engrossava a voz, eu falava forte, mas tudo isso em vão. O motivo é que o cérebro deles não estava preparado para lidar com esse tipo de problema. O lobo frontal do cérebro, o lobo frontal, que é responsável por traçar o planejamento e executar o planejamento, não estava bem desenvolvido. Então sair do ponto A para o ponto B para eles era praticamente impossível. E abrindo parênteses aqui, se você é pai ou mãe, você sabe que é comum a gente se pegar dando bronca nos filhos. E tudo que está acontecendo é que nós estamos nos enxergando neles. Tô dando uma bronca aqui que meus filhos começam e não terminam nada. A organização do quarto, por exemplo. Mas cara, eu era igualzinho. Não quando criança, mas enquanto adulto, naquele momento que eu tava dando a bronca deles. Sabe? A única coisa que era diferente eram as proporções. E o que havia em comum nesses dois problemas, eles não terminarem o quarto ou eu não finalizar os meus projetos, era a minha inabilidade de ter um passo a passo. Mas Danilo, será que eu tenho que ter um passo a passo para tudo que eu quero na vida? Cara, você só vai precisar aprender essa estratégia que eu vou te ensinar aqui nesse podcast. Fica tranquilo, fica comigo, isso mudou a minha vida, eu tenho certeza que pode mudar a sua também. Enfim, eu tinha acabado de fazer uma transição de carreira, saindo do mundo corporativo onde eu fui gerente comercial, muito bem sucedido. Eu fui promovido 7 vezes ao longo da minha carreira, fazendo o quê? Resolvendo problemas de escopo fechado.
de uma forma muito rápida, porque tinha feedback constante para onde eu tinha que ir. E eu fiz a minha transição de carreira para trabalhar com PNL e hipnose, um grande problema de escopo aberto. A transição de carreira para mim, cara, foi o quarto mais difícil que eu limpei na história da minha vida. Eu não tinha ideia por onde começar, onde guardar, o que fazer. Cara, em vários momentos da vida eu me peguei fazendo birra e chorando igual o Joaquim, meu filhinho caçula. Pela primeira vez, eu estava sendo exigido a criar minhas próprias normas, fazer as minhas próprias regras, planejar o meu próprio caminho, sem setinha me apontando se eu estava no caminho certo ou errado. E olha só, eu não sei qual é o grande problema que você está passando na sua vida. Se é uma transição de carreira, um problema no relacionamento, uma dívida enorme, um problema de ordem emocional, produto que você quer tirar do papel, ou melhor, do campo das ideias, levar para o papel e depois para a realização. Eu não sei o que você não está conseguindo fazer e que você está procrastinando. Mas eu tenho certeza, uma coisa eu tenho certeza, esse é um grande problema de escopo aberto. Quanto mais você se debruça em cima desse problema, parece que maior ele vai ficando. Como eu disse, aquele problema que você não tem nem ideia por onde começar. Agora que você está entendendo um pouco mais do problema, vamos começar a trabalhar na solução. Uma das coisas que fez toda a diferença é eu realmente interiorizar. E olha, isso é um ponto-chave desse podcast. Você tem que interiorizar e ter muito bem definido dentro de você a diferença entre feedback e fracasso. Eu era um amante dos holofotes. Eu sempre gostava de ser valorizado, de sair na frente, né? Eu adorava esse tipo de coisa. Fugia de situações onde eu me colocaria na possibilidade de fracassar. Isso era um grande problema. Eu evitava o fracasso ao máximo. Eu me afastava ao máximo da possibilidade de errar. E sabe o que aconteceu? Com isso, eu fui me tornando uma pessoa com pouca flexibilidade mental. Por mais difícil que reconhecer isso no começo foi, depois de muito tentar e pouco conseguir na minha transição de carreira, depois de muita iniciativa, várias ideias, mas pouquíssima acabativa, eu realmente entendi o que estava acontecendo comigo e também com os meus filhos e com a maioria das pessoas que não conseguem realizar coisas. Foi aí que eu comecei a operacionalizar os meus problemas. Isso consiste que você pega um grande problema, daqueles que eu chamo de escopo aberto, que é abstrato, e você quebra eles em pequenos problemas de escopo fechado, para você ter feedback constante do caminho que você está seguindo. Foi assim que eu ensinei os meus filhos, que já sabiam a diferença entre um quarto desarrumado e um quarto arrumado, a criarem uma série de pequenas tarefas operacionais para sair do ponto A para chegar ao ponto B. Joaquim, você junta os livrinhos ali na estante. Sofia, você vai juntar as bonequinhas, as roupinhas, tudo naquele cantinho bem organizado. Pedro, todas as pecinhas de madeira é a sua responsabilidade de organizar. E com poucas orientações, com muitos feedbacks que eles estavam no caminho certo, com regras claras, eles saíram do lugar. E a cada dia a tarefa foi ficando mais fácil de se executar. Agora, eles não só sabem a diferença entre um quarto organizado para um normal, mas têm clareza do primeiro, do segundo, do terceiro passo e de como organizar. A minha transição de carreira, como eu te disse, foi o quarto mais abstrato que eu tive que limpar. E a solução para esse grande problema foi trocar o meu foco no resultado que eu queria ter, ou seja, lá no ponto B, aonde eu queria chegar, para simplesmente mudar o foco para ação. Eu sei que ele sempre diz que você deve focar no seu resultado, mas cara, quando você está num problema de escopo aberto, abstrato e enorme e você só foca no resultado, e quando esse resultado está muito distante de você e você ainda não tem nenhum indicador de qual é o próximo passo, quando você não tem nenhuma referência, tudo que focar no resultado traz para você é simplesmente paralisação. Paralisação.
Focar no resultado e objetivo final só me fazia querer desistir e fazer qualquer outra coisa, cara. Fugir dali, sabe? Só pra tirar aquela pressão, aquela carga cognitiva que meu cérebro não estava sabendo lidar com ela. E se você tá comigo até aqui, eu vou te falar o que me tirou das trevas da procrastinação pra ser um cara que realiza coisas. Começa e termina. Testa, opera, testa, sai. Se você tá num problema enorme e abstrato, tudo que você tem que implementar e o mais rápido possível é essa estratégia da programação neurolinguística chamada TOTS. Testa, opera, testa, sai. Você tem que começar, você tem que iniciar e olha, não importa por onde você vai começar, verdadeiramente não importa. Você tem que começar simplesmente sem se preocupar com os resultados. Você tem que só se colocar em ação. Você tem que imaginar uma coisa, testar aquela coisa, operar aquela coisa, fazer todo o processo, operacionalizar aquilo, testar novamente. Deu certo o que você queria, você teve o resultado que você queria, você sai do circuito. Tudo que você tem que fazer é se colocar em ação e observar os resultados que você está tendo. Resultados positivos ou resultados negativos. E o que você vai ter que fazer? Testar novas coisas, testar novas ações até que você chega no resultado que você quer ou aproximadamente saia na direção da onde você quer chegar. Vamos focar agora no meu exemplo de transição de carreira. Eu não sabia por onde começar. Eu tinha uma ideia, que eu tinha que ter um site, um Instagram e tal. E o que eu fiz? Eu armei a minha barraquinha lá na internet, que era o quê? O meu site. Eu fiz o meu Instagram. Só que o que acontece? Os clientes não vieram bater a minha porta querendo a minha assessoria, querendo os meus cuidados terapêuticos, sabe? Mas o que aconteceu? Eu testei. Eu fui lá, fiz o site, testei o que eu queria, operei o site, testei se estava funcionando e saí. Pronto, estava pronto o meu site. Eu tive uma ideia, coloquei em prática e só abri mão dela a hora que ela estava rodando. Depois eu criei o meu Instagram profissional e eu vi que eu não sabia nada sobre esse assunto. Eu me aprofundei um pouco mais, entendi sobre paleta de cores, entendi sobre copywriting, que é uma linguagem mais persuasiva. Eu entendi sobre clickbait, que é aqueles títulos impossíveis de você não clicar. Depois eu comecei a escrever artigos. Eu comecei a fazer tudo isso e não colhi nenhum resultado que eu queria. Qual era o resultado que eu queria? Clientes, agenda lotada. Mas eu agi. Eu transformei uma pequena ação do que eu queria num problema de escopo fechado, que era fazer o site. Depois foi para o Instagram, depois foi para os artigos que eu escrevi. Tá conseguindo entender? Mas mesmo assim o resultado que eu queria ainda não estava acontecendo. Mas o que eu estava focando muito mais é em fazer ações, colher feedbacks, ações, colher feedbacks. Testa, opera, testa, sai. TOTS é um circuito, a entrada é o estado atual onde você está. Operar é focar em agir, colher os feedbacks, agir, corrigir, testar se está funcionando, tá no caminho que eu quero, eu saio do circuito e vou fazer outra coisa. O grande problema é que as pessoas fazem um TOTS extremamente grande, como o exemplo do quarto dos meus filhos ou o exemplo da transição de carreira. E a grande sacada é você testar inúmeros circuitos, testar várias e várias coisas e colher o feedback que tá te colocando no caminho certo. Por exemplo, esse podcast aqui. Esse podcast foi um TOTS para minha visão de futuro. Foi um pequeno circuito que eu abri dentro da minha visão de futuro. Para chegar, na verdade, à minha visão de futuro. Isso daqui é uma base, é a construção do meu objetivo principal definido. Eu sei qual é, eu sei aonde eu quero chegar, mas hoje eu foco muito mais em transformar esse grande problema de escopo aberto, que é onde eu quero chegar, que para vocês aqui, abrindo abertamente, é ser o maior treinador de programação neurolinguística da América Latina, com reconhecimento e fama internacional. Olha que grande problema de escopo aberto, por onde eu vou começar isso? Simples.
transformando isso em pequenos problemas de escopo fechado, calculáveis, previsíveis e que o resultado deles vão me apontar na direção que eu quero chegar dessa visão de futuro. Tá fazendo sentido para você? Hoje, a essência do que eu aprendi é que eu devo ser muito mais focado na ação do que na chegada do objetivo. Você e eu, todos nós, independente se você foi um gamer ou não, nós precisamos de feedbacks positivos de cada ação que nós estamos fazendo. Só que o grande problema é que as escolas, as empresas treinaram a gente a perseguir os resultados e quando você tem uma trilha planejada por eles, é muito fácil você fazer o que tem que ser feito. Só que quando você pega um problemão que é seu, da sua vida pessoal, e você fica incapaz de resolver, o seu cérebro entra em burnout. O seu cérebro começa a não funcionar. É uma frasezinha motivacional, mas o intuito dela agora não é motivacional, é errando que você vai criar cada vez mais habilidades de resolver esses grandes problemas abstratos. Quanto mais você errar, mais flexibilidade você vai ter. Testa, opera, testa, sai. Independente do quão grande é o seu problema, você tem que aprender a operacionalizar, transformar em pequenos problemas e focar sempre muito mais em agir do que resultados imediatos. Claro que você vai ter os resultados ali de dividir o problema em pequenas partes e ter um resultado da ação que você teve. Mas eu acho que você já entendeu o que eu quis dizer sobre isso, né? A grande sacada é que quanto mais testes você fizer, melhor você vai ser. Quanto mais resultados ruins você tiver, melhor e mais flexível emocionalmente você será. Cara, por trás de todo problema, acredite isso, por trás de todo problema tem um presente que você só descobre quando você resolve ele. Mas se mesmo assim, seu problema tá muito grande, difícil de se resolver sozinho, ou seja, você resolver ele sozinho, você ouviu esse podcast, teve vários insights, mas não sabe, não tem mais energia por onde começar. Se você já cansou de tentar, a minha sugestão é que você busque alguém que saiba fazer aquilo que você está começando. Um mentor, um amigo, um especialista na internet. A minha sugestão é que você se conecte com uma pessoa que tem mais experiência naquilo que você quer resolver. E dependendo do problema que você está buscando, não tenha dúvidas que talvez você vai precisar de um terapeuta, cara. E tá tudo bem. Vai ser uma ponte que vai O terapeuta ele vai funcionar como uma ponte que vai te ajudar a chegar do outro lado, sabe? Vai ficar mais fácil você segmentar e operacionalizar esse problema, criar um passo a passo para você sair do lugar onde você está. Toda vez que você cria um passo a passo, você reativa aquele circuito que é importantíssimo para você, que é o circuito de recompensa do seu cérebro. Porque você volta a dar feedbacks positivos, que você está no caminho correto, você começa a ter pequenos resultados e, cara, pequenos resultados curam. O seu cérebro ele é cibernético, ele foi feito assim, ele precisa de feedback. E quando você está num problema enorme, sem nenhum feedback, se você está no caminho certo ou errado, ele simplesmente paralisa. E aí vem as doenças emocionais, a procrastinação e você simplesmente fica paralisado. Sim, qualquer travessia, por mais longa que seja, ela começa por algum lugar. Mas a grande realidade é que não importa o lugar da onde você está começando. Simplesmente o que importa é você começar e agir e colher os feedbacks. A tecnologia deixou a gente muito mimado. Pega o GPS, por exemplo, ele pensa tudo por você. O melhor caminho, a melhor rota, menos pedágio, mais longa, mais curta. E o que acontece? O nosso cérebro ficou mimado. A realidade é que para os problemas da vida, para os objetivos grandes que você quer alcançar, não tem nenhum GPS ou poucas informações de onde você quer chegar. A grande realidade é que a vida é uma bússola raiz, sabe? Daquelas bússolas raízes, onde você vai ter um feedback real, uma determinação do seu norte, apenas o norte. E você vai estar lá, seguindo o norte, que é o caminho onde você quer chegar. E de repente vai aparecer uma montanha. Cara, e se você não tiver flexibilidade emocional de trocar de caminho, recalcular a sua rota por si só e descobrir um novo caminho, você vai ter dificuldades em realizar esse objetivo que a gente chama de vida.
Meu nome é Danilo Salgado, eu sou especialista em hipnose clínica e programação neurolinguística. E se você chegou até aqui, eu quero te agradecer verdadeiramente por você ter dedicado todo esse tempo aqui comigo. E ó, se você curtiu esse episódio, eu gostaria que você tirasse um print screen dessa tela, colocasse lá nos seus stories e me marcasse @odanilosalgado. Cara, eu ia ficar muito feliz se você fizesse isso. Isso seria um feedback positivo. Isso seria algo que me deixaria completamente feliz. De ver que você chegou até o final desse podcast. Demorou? E a gente se ouve no próximo podcast Pré-Talk.